pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 7, versículos do 36 ao 50, assim nos diz a palavra de Deus. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava na mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tem uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 moedas de prata. Um lhe devia 500 moedas de prata. E o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Tu, Simão, não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamou de Simão. Chamou de Simão. Nossa, vou te falar, hein? Que coisa. Não adianta a gente receber Jesus na casa da gente se a gente não receber Jesus no coração. Não adianta a gente ter crucifixo dentro de casa, quadro de Nossa Senhora, de Jesus na parede, receber a capelinha, receber imagens peregrinas, se Jesus entra na casa, mas não entra no coração da gente. Porque esse homem chamou Jesus para entrar na casa dele, mas o seu coração estava fechado para Deus. Tanto que diz aqui, olha, o fariseu convidou Jesus para jantar. E fariseu, gente, não era naquela época, não era uma crítica, não era um apelido, um xingamento como acaba sendo no nosso tempo. Porque hoje quando você diz fariseu para uma pessoa, na verdade está faltando sobrenome, né? É fariseu hipócrita. Porque Jesus usou uma expressão
falando dos fariseus, chamando-os de hipócrita. Mas fariseu era tipo um grupo religioso na época, não é? Era tipo uma congregação, era uma turma de homens estudiosos da palavra de Deus. Então aqui não está xingando o homem quando diz que era um fariseu, não. Está dizendo que ele era um homem estudioso da palavra de Deus. Um fariseu convidou Jesus para jantar. E Jesus entrou na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Mas naquela cidade havia uma mulher que era pecadora. Preste bastante atenção nesse era, porque ela agora não era mais. Já naquela altura em que ela visitou Jesus na casa do fariseu, ela já não era mais, ela era antes. Era pecadora. E por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós julgamos as pessoas. Porque Simão a julgou achando que ela era uma pecadora quando ela já não era mais. Nós não podemos julgar as pessoas. Nós podemos julgar as atitudes, as ações, os fatos, os feitos. Isso a gente pode julgar. Mas as pessoas, só Deus pode julgar. Porque o risco que nós temos de errar, ele é imenso. Ele é muito maior do que as possibilidades que nós temos de acertar. Porque às vezes a gente julga uma pessoa como má e a pessoa só é uma pessoa ferida. A gente julga a pessoa como maliciosa e ela só é uma pessoa enganada. A gente julga que a pessoa está querendo nos prejudicar, que a pessoa está maliciando uma coisa, que uma pessoa está nos provocando com palavras, e na verdade não está, ela só é ruim mesmo de comunicação. Eu aprendi, sabe, gente, a perguntar o que a pessoa está querendo dizer. Porque muitas vezes eu levei a mal o que estavam me dizendo e a pessoa não tinha maldade nenhuma. Ela só estava falando, mas a maneira dela dizer comunicava coisa ruim para mim. Mas não era a intenção dela. Então é interessante você parar e pedir para a pessoa explicar o que ela está falando. Não entendi. Diz para ela, não entendi o que você quer dizer com isso, não entendi o que você me falou. Você pode repetir, você pode me explicar? E às vezes a gente se surpreende. Porque a nossa maneira de compreender também é limitada. E o dono da casa, o tal do Simão, julgou pecadora uma mulher que já tinha se arrependido e estava em comunhão com Deus. E quando essa mulher soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe os seus louvores, ela trouxe os seus agradecimentos, ela trouxe a sua gratidão, ela trouxe as suas ofertas, porque só sabe o que é ser perdoado quem já o foi. Meu Deus, o céu se abre para nós quando nós sentimos o perdão de Jesus entrando na vida da gente. Esse perdão, ele é resgatador. Aquela mulher, ela não foi lá para pedir perdão. Ela foi lá para agradecer porque ela havia sido perdoada. Só Deus sabe em que momento foi, não é? Porque ela já tinha sido tocada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi lá para agradecer. Aquela mulher estava tomada de lágrimas. Veja, naquela altura, ela não se recompôs. Imagine então no momento em que ela sentiu o perdão de Deus na vida dela. Por que ela não fez isso na altura em que ela foi tocada? Porque ela não tinha condições. Agora que ela estava mais calma, ela não quis nem saber quem estava no caminho dela, ela entrou na casa de alguém que não a convidou. Se pôs aos pés de Jesus. Imagine para você, você acha que essa cena é estranha nessa nossa época? Gente, essa cena é estranha em qualquer lugar, em qualquer época. Imagine você entrar numa casa e você ver uma mulher lavando com lágrimas os pés de uma pessoa e enxugando com os cabelos. Porque para aquela mulher, tudo que ela fizesse parecia pouco para que ela agradecesse Jesus. Então, quando ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, ela levou
tudo que ela tinha de melhor. Mas o mais importante que ela levou foi o próprio coração e depositou aos pés de Jesus. As suas lágrimas, as suas orações, o seu agradecimento, o que ela tinha de mais caro era aquele perfume. E ela levou para dar a Jesus. Você sabe por quê? Porque quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós entregamos tudo para Ele. Quantos de nós que estamos aqui na Canção Nova, largamos tudo para entregar a nossa vida a nosso Senhor? Quando eu tive o meu encontro com Jesus, quando eu senti esse perdão de nosso Senhor sobre a minha vida, tudo que eu tinha era pouco para dar. Eu me lembro que eu rezava e dizia: Senhor, o que eu vou te dar? Eu não tenho nada. Eu queria ter o mundo para eu dar ao Senhor. Mas como eu não tenho o mundo para lhe dar, eu dou a minha vida, eu dou o meu coração, eu me entrego a Ti. Antes de eu entrar na Canção Nova, quantas e quantas vezes em oração eu repeti esta palavra do fundo da minha alma para nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou Teu, eu pertenço a Ti, eu quero ser todo para Ti, eu quero fazer a Tua vontade. Uma vida inteira não será o suficiente para agradecer o bem que o Senhor me fez. E era o que essa mulher estava fazendo. Então ela beijou os pés de nosso Senhor e o ungiu com o perfume. E ao ver isso, o fariseu que tinha convidado Jesus comentou baixinho com quem estava perto dele. Era um jantar para muita gente. Jesus estava sentado à mesa, mas não disse que as outras pessoas estavam. Às vezes acontece isso, já foi num churrasco. Tem aqueles que estão à mesa, tem aqueles que estão na boca da churrasqueira, que é o melhor lugar. Você passa um calorzinho, mas é o melhor lugar, não é? Tem gente que está nos cantinhos conversando, não é assim? Quando você tem uma festa na sua casa, ou quando você vai na casa de alguém, as pessoas sentam à mesa, comem, mas daqui a pouco elas levantam. Era o que estava acontecendo. E o fariseu, que estava junto de outros convidados, comentou baixinho, dizendo: acho que eu errei em trazer esse homem aqui. Eu trouxe para ver quem ele era, mas já descobri, porque se ele fosse um profeta, profeta ele não é. Porque se ele fosse um homem, como dizem dele, né, que ele sabe das coisas, que ele tem uma sensibilidade fora do normal, que Deus fala com ele, se ele fosse um homem de Deus, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, porque ela é uma pecadora, é uma prostituta, é uma mulher que todo mundo sabe da vida indecente que tem. E Jesus percebeu, Jesus sentiu aquela palavra. E chamando a atenção, Jesus vira para ele e diz assim: ô Simão, eu tenho uma palavrinha para dar com você. E aí olha o que é, né? Um coração duplo, um coração falso. Na hora a pessoa muda o tom. Porque dá para a gente perceber aqui a mudança de tom, mesmo escrito. Olha como ele diz de Jesus: esse homem, se ele fosse um profeta... Ou seja, não é. Quando Jesus diz: eu tenho uma palavrinha para te dar, fala, mestre. Baixa o tom, né? E Jesus diz para ele: um homem que emprestava dinheiro, um certo credor, que ganhava dinheiro em cima dos outros, emprestando dinheiro. Tinha 2 devedores, 2 pessoas deviam para ele. Só que um devia 500 moedas de prata. E o outro devia 50. Como nenhum tinha dinheiro para pagar, ele perdoou a ambos, perdoou os 2. Qual deles será o mais agradecido? Qual deles o amará mais? Por que o amará? Porque uma quantia como essa não pagou, era cadeia. E naquela época ainda tinha a realidade dos servos. Qual é a realidade dos servos? Se você tem uma dívida e você não paga a dívida porque você não tem como, você era vendido como escravo e a sua família, sua esposa e seus filhos para poder pagar a dívida. Ah, você não tem dinheiro para poder pagar?
Então vem cá você, vem cá sua esposa, vem cá os seus filhos. E nem sempre eram vendidos para o mesmo pessoa não, viu? Às vezes eram vendidos separadamente. Então, quando esse homem perdoou essas dívidas, aqueles 2 devedores ficaram profundamente agradecidos, porque isso significava muito, muito para eles. E Jesus perguntou: qual dos 2 será mais grato? O amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus disse: você julgou corretamente, respondeu muito bem, Simão. E mostrando aquela mulher que Simão apontou com o nariz, né? Essa daí, ó, é uma pecadora. E Jesus mostrando a mulher diz: sabe essa mulher que você julgou? Você está vendo? Quando eu entrei na sua casa, que você me convidou, você não me recebeu na sua casa. Você não me deu a água para eu lavar os pés, mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou, porque era a prática na época, e na região, e no Oriente, e ainda há lugares no Oriente que é assim. Se você é um convidado, quando você chega, eles te beijam. E Jesus diz: você não me deu beijo de boas-vindas. É como aqui no Brasil, o que a gente faz quando a gente convida alguém e a pessoa vai na casa da gente. A gente vai e aperta a mão da pessoa, lá eles beijam. A gente, quando é uma pessoa que a gente tem mais afeição, a gente abraça a pessoa. Não é assim? E até mesmo nós damos, né, os 3 beijinhos, né? As mulheres se beijam entre si, o homem cumprimenta a mulher com os 3 beijinhos, se a pessoa é bem-vinda. Agora, se a pessoa não é bem-vinda, mesmo na sua casa, você nem pega na mão dela, você abre a porta e diz: oh, que bom que você chegou, por favor, entre. Mas você nem quer encostar na pessoa. Foi o que Simão fez com Jesus, porque ele não queria ser associado a Jesus. Ele não queria ser entendido como um amiguinho de Jesus. Como Jesus estava fazendo sucesso, fazia milagre, curas aconteciam, Simão achou que poderia ser bom para ele convidar Jesus, mas ele não queria comprometer a sua imagem, não, com nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse para ele: você não derramou óleo na minha cabeça, mas essa mulher ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu te digo, você quer saber a razão? Porque ela entendeu o que você não entendeu, e ela acolheu o que você está com o coração fechado. Os muitos pecados que ela cometeu, então era uma mulher pecadora mesmo, porque olha o que Jesus diz: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Agora, aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Ou seja, você acha que deve pouco, né, Simão? Por isso que você ama pouco a Deus. Gente, você já ouviu aquele discurso: eu não vou confessar porque eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei. Você já ouviu? Eu não faço mal a ninguém. Já escutou pessoas que quando você fala para a pessoa confessar, a pessoa diz: eu não tenho que confessar porque eu não tenho pecado. Qual que é o grande problema disso? Uma pessoa que não acredita que tem pecado, não se permite ser perdoada, e não sendo perdoada, não tem nem amor, nem a gratidão por Deus, não tem. Você pode olhar que uma pessoa que diz: eu não tenho pecado, eu não me confesso, o amor dela por Deus é pouquíssimo, para dizer nenhum, para não dizer nenhum. É na medida em que nós entendemos que o Senhor nos perdoa, é que nós conseguimos amar a Deus. E Jesus vira para aquela mulher e diz: o que foi até agora ficou para trás. Os teus pecados estão perdoados, teu passado passou. Algo novo se inaugura para você. Vá em paz. Agora é hora de você deixar o que passou e prosseguir decididamente. Vá em paz, porque a tua fé te salvou. É um novo começo, é o começo de uma nova vida. É uma troca. A pessoa deixa para trás certos valores
Não é que as coisas são perdas ou sejam ruins, como ali o perfume que ela levou e depositou aos pés de Jesus. Mas o que era aquele perfume comparado com a vida transformada que ela recebeu? E pode parecer para você pouca coisa quando eu falo de perfume, né? Porque hoje, qualquer um, mesmo um pobrezinho, consegue comprar um perfume ali na esquina. Uns mais caros, outros mais baratos. Mas naquela época, perfume era uma fortuna. E a primeira coisa que uma prostituta fazia era comprar um perfume da mais alta qualidade. Inclusive, quando Maria Madalena faz a mesma coisa lá, e unge os pés de Jesus, diz que o perfume era de nardo puro. Era um perfume que simbolizava a pureza. Olha o contraste. Uma prostituta usando um perfume de uma flor que simbolizava a pureza, a castidade. A mulher ela já ia logo comprar um perfume, porque aquele perfume era o seu instrumento de trabalho. Mas agora ela depositava isso aos pés de Jesus, como quem deposita um instrumento de uma vida errada, estragada, mesmo que isso seja caro e bonito e cheiroso, mas era o símbolo de uma vida perdida. Ela trouxe as suas perdições e entregou aos pés de Jesus. Você teria coragem de entregar as ferramentas da sua perdição aos pés de Jesus? Será que nós aqui temos coragem de entregar para Deus hoje aquilo que está sendo instrumento de perdição na nossa vida? Porque entendemos que essa troca ela é injusta para Deus, para a parte de Deus, porque nós entregamos a Deus só quinquilharia, só coisa que não presta, e recebemos de Deus a vida, a própria vida divina, a própria vida do Senhor. Então não é que essas coisas que nós temos, gente, elas não prestem, elas não sejam ruins, não é? Ou que elas são em si mesmas uma perda na vida da gente, mas quando nós comparamos o que certas coisas tiram de nós, aí a gente nota que está na hora da gente fazer a troca. Tem coisa que não é ruim, mas quando você compara com o que ela tira de você, ela se torna péssima. Olha, um celular, um smartphone é uma coisa boa. Eu não vou ficar demonizando um celular porque um monte de gente faz mau uso dele. Para mim ele é uma bênção. Ele me possibilita estar mais perto das pessoas que eu amo. Muitos trabalhos eu consigo continuar porque eu estou com o meu smartphone junto comigo. Então, ele para mim é uma bênção. Mas para quantas pessoas ele se tornou causa de perdição? A porta aberta para um adultério, a porta aberta para a pornografia, a porta aberta para o crime. Quantas pessoas foram tendo a sua vida familiar minada, porque cada um no seu canto, no seu quarto, fechados em si mesmo, debruçados sobre um celular. Então não é que o smartphone, o celular, seja uma perda ou seja ruim, mas comparado com o que ele anda tirando de muitas pessoas, ele é uma desgraça. Porque está tirando o diálogo de dentro de casa. Gente, é uma coisa vergonhosa, é uma vergonha para a pessoa marca um jantar, aí vai, porque a gente vê, porque a pessoa está fora, porque eu não estou dentro da casa delas para ver. Mas a pessoa marca um jantar, sai com a pessoa supostamente querida, e cada um no celular na mesa do restaurante, da lanchonete. Ninguém olha para ninguém, praticamente não falam entre si. Quando um tenta conversar com o outro ainda faz para esperar, porque está vendo um vídeo, porque está mandando uma mensagem. Eu te pergunto, isso é um ganho ou isso é uma perda? Comparado, então, nesses casos, com o que ele tira de nós, ele é uma perda terrível. Então, a questão não é que algumas coisas são perdas ou que elas são ruins. A questão é que, quando nós encontramos a Jesus, as nossas metas se tornam maiores. Essa mulher descobriu a vida. E a vida que ela descobriu justificava deixar a prostituição. Justificava deixar a vida errada. Justificava quebrar aquele paradigma, né? Porque
ainda hoje, quantas mulheres viveram uma vida de prostituição e quando resolveram sair, né, ou quiseram tentar sair, pensavam, mas a minha vida está condenada, está estragada, quem é que vai amar uma prostituta? Quem é que vai se casar e querer ter filhos com uma prostituta? Isso hoje? Imagine você há 2000 anos atrás. Uma mulher que caía na prostituição, ela não pensava em sair, porque não tinha futuro para ela. Mas não essa. Porque quando ela teve o seu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela recuperou a dignidade dela, ela recuperou a vida dela. Olha, se você achava que por causa dos seus erros a sua vida estava perdida, pelo caminho equivocado que você trilhou, você não tinha futuro, ou pela vida em que colocaram você, porque teve gente que entrou na prostituição por si mesmo, mas tem gente que foi colocado. Teve gente que passou a vida sendo abusado. Teve gente que foi vendida. Teve gente que foi seduzida. Não é? E talvez por causa disso a pessoa pensava, eu estou condenado a essa vida porque eu tenho uma história que eu não posso apagar. Você não pode, mas é uma história que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode lavar. Liberte-se. Liberte-se, porque tem uma vida esperando você. E quando nós achamos que algo vale a pena, nós temos que fazer igual essa mulher fez. Nós temos que fazer igual o Paulo fez. Nós temos que ter como ponto de partida o nosso encontro com Jesus. Não importa onde você chegou. Importa que a partir de agora você tem uma vida inteira pela frente. Tanto que isso levou Paulo a dizer para aqueles que conviviam com ele, não importa o ponto a que chegamos, o que importa é a gente prosseguir decididamente no rumo certo, no caminho certo. Quem é o caminho? O caminho é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa em que ponto você está da sua vida. Importa você agora se pôr aos pés de Jesus, como essa mulher, para receber de Jesus a palavra, que vai fazer você prosseguir decididamente no rumo de salvação da sua vida, no rumo de uma nova história. Porque olha, gente, quando nós conversamos com as pessoas que estão sofrendo, principalmente as pessoas que estão nesse limbo, né? Não estão nas trevas, mas ainda não estão na luz. Porque entre as trevas e a luz tem a penumbra. Tem gente que está se aproximando de Deus e a vida vai clareando, mas a pessoa ainda não deu o passo que faria com que ela entrasse na luz de Deus. E quando nós conversamos com tantas pessoas que vivem essa realidade, a gente vai percebendo que nós sofremos por causa do passado e estragamos o futuro, porque nós negligenciamos o presente, que é o momento que Deus está nos dando agora. Muitas vezes a nossa vida não se realiza porque nós não temos a coragem de dar o nosso passo de aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Eu preciso aceitar e ter Jesus como Salvador da minha vida, se eu quiser ter um futuro, se eu quiser ir em paz. Para você que diz, eu não tenho paz, eu não sei o que fazer, eu estou enlouquecendo, porque é tanta tribulação dentro de mim, tanta coisa acontecendo dentro do meu coração, na minha cabeça, que às vezes eu acho que eu vou pifar, às vezes eu acho que eu vou enlouquecer. É preciso que você abra as portas, não só da sua casa, mas do seu coração para Jesus. Porque o que Jesus disse para essa mulher, Ele não disse para o Simão. Olhando para ela, Jesus disse, a tua fé te salvou, porque a fé é a porta do coração que você abre para Jesus. Jesus não foi na casa dela. E se fosse, a porta estaria aberta. Mas ela abriu para Jesus a única porta que Jesus realmente quer aberta na nossa vida para Ele, a do nosso coração.
E quando a gente abre o nosso coração para Deus, ou seja, a gente passa a querer Deus mais que tudo na nossa vida, porque nós o amamos muito, porque Ele nos perdoou muito. Quando nós abrimos a porta para Jesus, a salvação entra na nossa vida, entra na nossa casa e a gente passa a ter paz. Jesus vira para ela e diz: vai em paz. Você vai ter paz no momento em que você abrir o seu coração para o nosso Senhor Jesus Cristo pela sua fé. É o único jeito da gente ter paz. Então, muitos de nós perdemos esta oportunidade porque a gente fica deixando para amanhã a decisão que a gente já devia ter tomado. Que decisão é essa? O Senhor é o primeiro na minha vida, Jesus vem primeiro. O que significa que Jesus vem primeiro na minha vida? Se algo que eu vou fazer desagrada a Deus, eu não faço, porque antes da minha vontade vem a dele. Ele se torna a baliza para as nossas escolhas e para as nossas decisões. E não pense você que isso tira a liberdade da gente, não. Porque muita gente, querendo fazer a vontade de Deus, ainda gasta muito tempo no seu dia se perguntando: será que isso vai agradar ao Senhor? Será que é isso que Deus quer para mim? Por que a resposta não vem pronta? Porque ela precisa passar pelo meu discernimento, pela minha decisão e pela adesão do meu coração, porque eu sou livre. Mas quando você decide as suas coisas, tendo por parâmetro a vontade de Deus, a sua vida dá uma guinada por completo. Você experimenta de verdade o que é ser perdoado e ser salvo. Você experimenta o que é ter a porta do céu aberta para você. Qual é a consequência de você abrir a porta do seu coração para Jesus? Jesus abre para você a porta que o pecado fechou, que é a porta do céu. Todas as vezes que uma pessoa abre para Deus uma porta, apenas uma porta não é aberta, 2 portas se abrem. Porque ela abre a porta do seu coração e Deus abre a porta do céu para ela, que ela havia fechado pelos pecados que cometeu. Então, qual é o nosso momento? Nosso momento é agora. De ir aos pés de Jesus. De chorar o defunto. Que defunto é esse que nós vamos chorar? Esse passado morto e que estava nos matando. Enterra esse negócio. Sabe, tem gente que precisa enterrar o passado. Você precisa enterrar o seu passado. Aquela mulher estava chorando lágrimas de 2 coisas. Era lágrima de luto, porque ela estava enterrando a vida velha, a vida da pecadora, que o Simão achou que ainda estava viva e não estava mais. Mas lágrimas de alegria, de um novo nascimento. Ela chorava o defunto que ela estava enterrando, o próprio passado. Mas ela chorava qual criança que está nascendo. Quando uma criança sai do ventre da sua mãe, a primeira coisa que ela faz não é chorar. Chorando como uma resposta à vida, não é? Não negligencie o seu presente, para você não condenar o seu futuro. Se você não levar o seu presente a sério, o seu futuro fica comprometido. O melhor que o futuro pode oferecer para nós, meus queridos, são sonhos. Não é? Você consegue estar no futuro? Não consegue. Me diz, quando é que você vai estar no futuro? Amanhã? Quando amanhã chegar, você não vai estar no futuro. Quando amanhã chegar, você vai ter que olhar e dizer: eu estou no presente. A gente está sempre no presente. O futuro só existe na cabeça da gente. E o melhor que o futuro pode nos oferecer são sonhos. Só há uma coisa que importa de verdade: é o dia de hoje, é o nosso presente. Só vivendo a graça no dia de hoje, a graça de Deus no dia de hoje, é que nós podemos ter ideia do que seja a eternidade. É vivendo bem que você tem ideia do que é a ressurreição. Porque uma pessoa que vive bem, que está em comunhão com Deus, gente, ela sente as forças da ressurreição vibrando dentro do seu coração. Então hoje, use o seu corpo, use o seu coração para perseguir o seu objetivo hoje. Ame hoje. Você precisa, minha querida, amar o seu marido hoje, porque você não sabe se você vai ter o amanhã para fazer isso.
Algumas pessoas deixam para amar tarde demais. Deixam para amar quando o casamento já acabou. Deixa para amar quando o outro já não tem mais condições de corresponder. A pessoa vai testando o limite da outra. Vai testando. Quando ela percebe que ela passou dos limites, aí ela retrocede. Aí ela concede o perdão para o outro. Aí ela resolve dar uma palavra de paz. Aí ela resolve melhorar, só que o outro já cruzou o limite e não consegue mais corresponder. Você só tem hoje para você amar o seu filho, sua filha. Quantos pais gostariam de um momentinho a mais? Um minutinho com um filho, com a filha que já partiu, para poder se despedir. Filho que morreu. Esses dias eu estava vendo um desses videozinhos que mandam pela internet. Estava lá uma criancinha de uns 4, 5 anos, de língua espanhola, colhendo amendoim. Pequenininha, pobrezinha, os dentes todos cariados. E a pessoa que estava filmando perguntava: o que você está fazendo? Ele falou: estou colhendo amendoim. 4, 5 anos. Estou trabalhando. Por quê? Para ajudar a minha mãe. O que você vai fazer com o dinheiro desse amendoim? Vou levar para comprar leite, para dar para minha irmãzinha mais nova, pequenininha. E o seu pai? Ah, meu pai morreu. Aí conversa vai, conversa vem, a pessoa pergunta para aquela criança assim: o que você mais gostaria no mundo? Que se você pudesse escolher uma coisa, pedir uma coisa, o que é que você gostaria? Uma criança de 5 anos. Aí o menino diz: qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, eu gostaria de 5 minutos com meu papai. Ai, meu Deus. 5 minutos. Tudo que aquela criança queria. 5 minutos com o papai. Coisa que você talvez tenha de sobra. Amanhã sua mãe não vai estar mais aí. Ou talvez já não esteja. Amanhã seu pai não vai estar mais aí, como o meu já não está. Amanhã talvez seja tarde para você dizer para sua irmã que você a ama. Amanhã talvez você olhe para o lado e não veja mais o seu marido. Ou não veja mais a sua esposa. O tempo passa rápido e os filhos são como pássaros, gente. Eles voam. Você só tem o dia de hoje para você amar. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Entenda uma coisa. O passado só existe dentro da sua cabeça. O passado não existe mais. O passado acabou. Por que viver preso a essas coisas, a essas lembranças, muitas delas lembranças terríveis que nos torturam? O passado não existe e o futuro também não, a não ser na nossa imaginação. O que existe de verdade? Agora. Só existe o presente, tanto que a eternidade é um dia só, um dia que não acaba mais. Na eternidade não vai ter pôr do sol, não vai ter nascer do sol, não vai ter amanhecer. Diz a palavra de Deus que há um sol que não se põe mais. Deus será o sol que nos ilumina na eternidade, no dia sem ocaso. O que é o ocaso? É o pôr do sol. A eternidade é o dia feliz que não acaba mais. Sabe aquele dia que você gostaria que nunca mais passasse? Esse dia não se compara com a salvação eterna, com a eternidade que nos espera. Então, treine para a eternidade, entendendo que é o dia de hoje. Então, pare de se preocupar com o futuro, sabe? Tem gente que está se matando aí, preocupado com problemas que nem chegaram ainda. Você se preocupar com o futuro não dá futuro. Para que se gastar com isso? Viva o presente e não se preocupe com o futuro, porque ele não existe. Viva no presente, para o presente, e se o seu presente for bom, então o seu futuro será bom, porque quando chegar aquele presente, você estará preparado para vivê-lo. Coloque as mãos sobre o seu coração um pouquinho, feche os seus olhos. Vamos para nós nos prepararmos para rezar. Se você passa por tempos difíceis, se sofrer com a perda de entes queridos, ou por medo de coisas que podem vir a acontecer, se você vier a passar por isso, lembre-se de que o dia que você tem é o dia de hoje. Você que está angustiado, com medo de não dar conta do que virá pela frente, calma.
É só o dia de hoje, é o PHN. É o por hoje não vou me atormentar. Por hoje eu não vou me preocupar. Você só precisa cuidar do dia de hoje. Oriente todos os seus pensamentos, todas as suas lembranças para este momento. Toda a sua angústia quanto ao passado e as suas preocupações em relação ao futuro vão desaparecer se você se ocupar do dia de hoje. Você vai se sentir livre, vai se sentir feliz, mas faça isso com fé. Porque só a fé cria as fortes convicções, a força e a comunhão que podem curar o nosso tempo. É com a fé que você cura o que você está vivendo. Então pede a Jesus agora para que Ele ponha as mãos dele sobre o seu coração e diga: Senhor, dá-me fé para curar o que eu estou vivendo. Eu preciso de fé, Senhor. Eu estou despencando, estou desfalecendo porque a minha fé é pouca. Eu estou cheio de dúvidas porque a minha fé vacila. A fé responde às perguntas para as quais a cabeça, a mente não encontra resposta. Mas são perguntas que têm que ser feitas. E quando uma pessoa está viva, ela crê. E quanto mais próxima a sua fé estiver da verdade, mais feliz será a sua vida. Quanto mais distante da verdade estiver a sua fé, mais infeliz será a sua vida. Sem fé a pessoa não vive. Ou morre uma morte prematura, ou se mata. Fé é prosseguir decididamente. Isso é o que importa. Levante-se, avance, saia da prostração. Por que o cristão é aquele que é do caminho? Antes de nós sermos chamados cristãos, nós éramos chamados como povo do caminho. Fomos chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, há 2000 anos atrás praticamente. E como éramos chamados antes? O povo do caminho. Porque quem tem fé em Deus não para. Por isso nós não paramos. Diga: eu faço parte deste povo que caminha. Eu sou daquele que disse: eu sou o caminho. E por isso eu não posso parar. Eu preciso prosseguir. Senhor, dá-me a força para prosseguir. Senhor, eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo motivos para avançar, senão Tu és a minha causa. Tu és o meu motivo. Por Tua causa, Senhor, eu levantarei. Por Tua causa, Senhor, eu lançarei novamente as redes. Por Tua causa, Senhor, eu vou dar o passo que eu achei que não valia mais a pena. Dê o seu passo na fé e se prepare para ver o milagre que Deus faz, porque você acabou de dizer sim ao Senhor. Obrigado, meu Deus, muito obrigado.